Carta aos Hebreus, capítulo 7, versos de 1 a 10. Vamos seguindo assim a exposição deste livro. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora também ou tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos mais uma vez buscar o nosso Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, na Tua casa, e nessa hora, quando ouvimos a Tua palavra, e o Senhor continue a transformar a nossa vida por meio dela, e o Senhor venha trabalhar no nosso coração, em nossa mente, trazer aquilo que tanto precisamos. Alguns aqui, quem sabe, precisando de encorajamento, outros de consolo, outros de exortação. Enfim, ó Deus, o Senhor conhece o coração de todos nós. Usa a Tua palavra, as Escrituras Sagradas, para transformar a nossa vida, para inundar o nosso coração da Tua alegria, da esperança, da presença do Senhor em nós. Fica conosco nesse momento, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e coração para entender a Tua palavra, e assim o Senhor venha encher o nosso coração e mente com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Fica conosco, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo caído, um mundo repleto de problemas, de dificuldades. E se nós tivéssemos a oportunidade aqui de abrir o coração uns com os outros, eu creio que não haveria nenhum aqui nesse recinto que não teria algo que inquieta muitas vezes o coração, que traz dor, preocupação, desde a menor criança até o mais adulto. Todos nós temos problemas a enfrentar, passamos por problemas, quer conosco mesmo, ou quer com um querido nosso, alguém familiar, alguém com quem, ou de quem nos preocupamos muito. Então eu não sei como é que está o seu coração, mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. E como é bom saber que nós temos em Cristo o profeta, o sacerdote e o rei. Cristo, quando foi assunto aos céus, glorificado novamente lá nos céus, após a sua ressurreição, ele não deixou os seus ofícios. Aliás, se ele tivesse deixado de exercer os seus 3 ofícios, nós nem aqui estaríamos, e nós já estaríamos condenados. Pela obra de Cristo, é porque ele cumpriu cabalmente o profeta, sacerdote e rei, e que continua a exercer essas funções, que nós temos livre acesso a Deus, que nós temos a certeza
de alguém que cuida de nós. Apesar das nossas lutas, apesar das dores do coração, nós temos em Cristo um profeta. Ele continua sendo profeta, ele continua a falar ao nosso coração, ao meu e ao seu, pela palavra. Ele continua a encorajar a nossa vida quando nós lemos as Escrituras, em casa, na escola dominical, no culto. Quando a palavra de Deus é pregada, ministrada, é o próprio Cristo quem está falando, não é o pastor. Claro, desde que o pastor seja fiel àquilo que a Bíblia diz, né? Mas Calvino dizia isso, deixava isso bem claro. Quando um pregador sobe a um púlpito e expõe as Escrituras, é Cristo falando através do pregador. Ele é apenas uma ferramenta. Aliás, a palavra ministrada fala primeiro ao pregador, quando estuda as Escrituras, para poder expor. Então Cristo continua sendo profeta. Cristo continua a mostrar a nós pela palavra os perigos da nossa vida. O profeta era aquele que apontava os perigos e dizia: olha, tome cuidado, não ande por aí, não faça isso ou aquilo. Vamos lembrar que o profeta usava a lei, e a lei é a instrução de Deus, instrução de um pai, para que o filho seja bem-sucedido. Todos nós que somos pais sabemos disso e desejamos isso. Nós não queremos ver as dores do nosso filho. Aliás, a dor de um filho é a maior derrota para um pai, para uma mãe. Nós sabemos disso. E Deus é assim. Ele usa as Escrituras. O próprio Cristo, como profeta, continua falando conosco por meio das Escrituras, pela obra poderosa do Santo Espírito de Deus. Alguém deixado por Ele mesmo, alguém igual a Ele, para assim aplicar as Escrituras no nosso coração. Então ele continua sendo profeta. Ele continua sendo rei. Ele é o rei da nossa vida. Talvez nós achamos que temos controle sobre alguma coisa, nós não temos controle sobre nada. O único que é dono e Senhor absoluto de todas as coisas é o Senhor Jesus. Aliás, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não há império que venha a agir sem que Ele não permita. Não há império das trevas que esteja distante do alvo, distante do plano eterno da Trindade. Quem governa todas as coisas é o Senhor Jesus. E Ele governa a nossa vida. Não somos nós quem nos governamos. E aqui eu queria deixar uma dica muito interessante para alguns jovens, porque eu sei que esse período é um momento difícil para muitos jovens. Vestibular. Quer algo que tira do sério, que tira a paz do coração de muitos jovens e adolescentes? É esse momento de vestibular. Mas eu queria que você fosse para a prova que você vai fazer. Alguns até não estão presentes, estão ausentes hoje por conta já de vestibular. Mas temos vários jovens aqui que eu sei que vão fazer vestibular. E na nossa mente a gente começa a achar que quem controla a nossa vida é Deus. Aliás, somos nós, né? Aí eu vou estudar, eu tenho que rachar de estudar, porque eu tenho que passar nessa ou naquela faculdade. Irmãos, Deus vai te colocar na faculdade que Ele quiser, a hora que Ele quiser, no curso que Ele quiser, não é o que você decide. Isso não significa que você vai ser irresponsável, não é isso. A responsabilidade humana continua, mesmo Deus sendo soberano. Mas descansa em Deus. Você teve 3 anos para estudar, rachar de estudar no ensino médio. Não é verdade? Você teve 3 anos, aliás, não só 3 anos, vamos pensar até o 9º ano e depois 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Agora não é hora de você se desesperar e ficar ansioso, agora é hora de você crer que Deus tem um plano para a sua vida. E você não vai passar na faculdade por sua própria conta, por sua própria sabedoria. Entenda que Deus nos coloca onde Ele quiser. Você não mora no bairro tal, na cidade tal, porque você quis. Porque Deus te colocou ali para que você seja sal e luz. Nós não temos controle em nada. É Deus que governa todas as coisas por meio da sua providência. Então, pela providência de Deus, você vai entrar na faculdade que Deus quiser, na hora que Deus quiser, e Ele vai te usar ali para ser bênção para a sua vida e para que você seja bênção ali na faculdade. Porque Cristo continua sendo Rei, Ele domina sobre todas as coisas. E Cristo é o sacerdote. E que sacerdote?
Como diz lá no capítulo 4, que nós já passamos por ele, um sacerdote que sabe se compadecer. Ele sabe sentir a nossa dor, ele experimentou a nossa dor. Todas as nossas lágrimas são enxugadas por ele, porque ele conhece tudo que passamos. Não há nada que aconteça na nossa vida que não atinja o coração do nosso Salvador, porque ele nos ama, e quando nós sofremos, ele sofre conosco. Ele sente a nossa dor, e é ele quem leva-nos ao trono da graça. É ele quem intercede por nós diante do Pai. É ele quem envia o Consolador, o Santo Espírito, para encorajar o nosso coração, para olharmos para ele, não para a tempestade da vida, para olharmos firmemente para ele. Jesus é o profeta, ele fala ao nosso coração. Jesus é rei, ele domina sobre todos os detalhes da nossa vida, mas Jesus é também o nosso sacerdote. Talvez você esteja aí com algum problema sério para resolver. Talvez você esteja, quem sabe, com enfermidades que assolam o seu coração e que tiram a sua paz. Talvez você esteja preocupado com um filho, com um sobrinho, ou com qualquer que seja o problema. Lembre-se disso. Jesus se importa. Jesus se compadece. Jesus se interessa pela minha vida. Apesar de toda a glória, ele se importa com cada um de nós. E ele tem tempo para cuidar da gente. Ele não é um Deus ocupado a ponto de não dar atenção a todo aquele que o busca. A Bíblia diz que ele não dorme nem cochila, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Como nós sabemos, ou como nós temos a alegria de saber que Jesus continua sendo o nosso grande sumo sacerdote. Irmãos, impressionante esse texto e até difícil. Aliás, desde o capítulo 5, o autor aos Hebreus vem exortando a igreja perseguida, precisando de encorajamento, de forças para continuar a crer e a permanecer firme no caminho do Senhor, por causa da grande perseguição que veio contra a igreja, principalmente contra aqueles que eram judeus, tentando persuadi-los a deixar o cristianismo, porque o judaísmo era melhor, segundo alguns ali. Mas o autor aos Hebreus começa a exortar a igreja e mostrar, olha, eu preciso dar um alimento sólido para vocês. E agora ele tem feito, ele está fazendo. Ele está tratando de temas dificílimos, pouco tratados na Escritura. Assuntos bem pouco trabalhado na própria palavra de Deus. E ele vai usar agora uma figura enigmática, emblemática, chamado Melquisedeque. Ele vem já comentando sobre Melquisedeque desde o capítulo anterior. Aliás, um pouco antes ele já vem tratando desse Melquisedeque. E aqui no verso 20, quando fala de Jesus, onde Jesus como precursor, verso 20 do capítulo 6, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem dos levitas? Não, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? De onde ele veio? Para onde ele foi? Uma figura emblemática, significativa, mas olha que interessante. Esse Melquisedeque, aliás, Cristo é comparado a Melquisedeque. E daí a gente já pode tirar uma lição para a gente, Como será que nós somos conhecidos? Será que as pessoas, quando olham para nós, dentro da nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos vizinhos, as pessoas da escola, da faculdade, de que maneira elas percebem Cristo em nós? Melquisedeque é lembrado aqui como um tipo de Cristo, como alguém que apontava para o Messias. Será que nós apontamos para o Messias? Claro, não precisamos mais cumprir essa tipificação bíblica, da linhagem messiânica, das ideias messiânicas, daquilo que Deus faria na pessoa de Cristo. Só que a partir da vinda de Cristo, nós temos que brilhar Cristo, demonstrar Cristo. Será que isso acontece em nós? É interessante que Melquisedeque, ele é visto como alguém que apontava para o Senhor Jesus. É mais curioso ainda que a vida de Melquisedeque é uma tremenda surpresa
para muitos, porque há apenas 2 textos do Antigo Testamento que falam dele. O primeiro texto está lá em Gênesis 14, quando os reis saíram à guerra contra alguns outros povos e levaram não só Ló, sobrinho de Abraão, mas levou ali toda uma cidade cativa como escravo. Um dos servos conseguiu fugir e contar a Abraão o que havia acontecido. Abraão então reúne 318 soldados, dos melhores soldados, homens que ele tinha, e foi perseguir aqueles reis, e Abraão ganhou de todos aqueles reis. E ao retornar, ao trazer os despojos, vem ao encontro de Abraão essa figura chamada Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho. Aqui o texto de Hebreus não fala, mas lá em Gênesis diz que ele traz pão e vinho para cear ali com Abraão. E Abraão dá a ele o dízimo, ele abençoa Abraão. Ali aparece essa figura emblemática e interessante pela primeira vez, para nunca mais falar dele, a não ser no Salmo 110 com Davi, o qual Davi diz que o sacerdócio eterno é da linhagem de Melquisedeque. Então, somente esses 2 textos do Antigo Testamento, e por isso muitos têm dúvidas: quem é esse homem? De onde ele veio? Para onde ele foi? Será que era homem mesmo ou é um anjo? E são várias as definições que já foram dadas a ele. Por exemplo, alguns achavam que ele era Sem, filho de Noé, ou talvez um outro descendente de Noé, direto ali de Noé, um dos filhos, um dos netos de Noé. Mas nós não temos informação, saber que ele era da família exata ali de Noé. Mesmo que ele tenha vivido no tempo pós-exílico, ou pós-dilúvio, pós-diluviano, ele viveu com certeza ali como um sacerdote naquele período pós-dilúvio, mas não dá para saber se ele tinha uma descendência direta de Noé, próxima de Noé. Todos nós também somos descendentes de Noé, porque apenas a família dele sobreviveu no dilúvio. E aí, outros dizem assim: deve ser um ser celestial, um anjo talvez que apareceu ali, porque é uma figura estranha, diferente, né? Olha o verso 3 aqui do capítulo 7 que nós lemos. Ele não tem pai nem mãe, sem genealogia. Na verdade, não é bem assim, né? Aqui é uma maneira de expressar, de mostrar que ninguém sabe de onde ele veio, qual era a sua família, mas não é que ele era um anjo, alguma coisa assim. Se ele fosse um anjo, seria muito difícil entender a argumentação usada aqui pelo autor aos Hebreus, porque para ser sacerdote e mediador precisava ser humano, humano que representa os demais humanos diante de Deus. Então não faz muito sentido ele ser um ser celestial, um anjo, alguma coisa assim. Alguns dizem, deve ser Cristo pré-encarnado, como aparece Cristo no Antigo Testamento algumas vezes. Mas também não faz muito sentido isso, se nós considerarmos a argumentação de Hebreus. Então o melhor a fazer é considerá-lo apenas um homem que tipificou a Cristo, que apontou para Cristo como sacerdote. É a melhor maneira, e os melhores estudiosos entendem dessa forma, e é a melhor forma de compreender. Olha só, o que mais sabemos sobre este homem? Ele proferiu bênção a Abraão, ele abençoou a Abraão. Ou seja, se ele abençoou, ele é maior que Abraão. É a argumentação do texto. Ele ministrou espiritualmente as necessidades de Abraão, ministrando a ceia ali, apontando para aquela outra ceia que aconteceria. Aliás, o símbolo do pão e vinho já acontece aqui, vai acontecer no deserto, no tabernáculo, a pão e vinho, porque tudo isso está tipificando algo muito melhor, maior, o que Cristo faria com a própria ceia. O próprio puritano Jonathan Edwards entende que ele está aqui, Melquisedeque, fortalecendo a vida de Abraão, abençoando e fortalecendo a vida de Abraão com esses elementos, o pão e vinho, já apontando para aquilo que Jesus faria lá na frente. Então olha só, uma figura com poucas informações, mas que nós podemos tirar algumas lições preciosas do texto, não sobre Melquisedeque, não temos informações mais sobre ele, mas sobre Cristo, o nosso sumo sacerdote.
O que é Cristo? Qual a importância dele como sumo sacerdote? E duas coisas apenas eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, a eternidade desse mediador, a eternidade do sumo sacerdote. E a segunda, a superioridade dele sobre qualquer pessoa e sobre qualquer sumo sacerdote. A primeira lição aqui, a eternidade do mediador, dos versos 1 a 3, nós podemos notar isso de uma forma muito interessante. Vejam lá, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vamos parar por aí. Ele tem um nome esquisito, estranho, Melquisedeque, duas palavrinhas hebraicas, Melech, rei, e Tzadik, justiça, rei de justiça, duas palavrinhas em hebraico. Mas ele é também chamado aqui de rei de Salém. Salém é a palavra hebraica para Shalom. E é a palavra destinada a uma cidade específica. E aí alguns acreditam que possivelmente ele era rei dessa cidade. A cidade que na época de Davi foi dominada pelos Jebuseus. A cidade de Jebus. E era conhecida já desde aquele tempo como Jerusalém, Yerushalom. É a mesma palavra. Parece que esse Melquisedeque aqui, ele é rei de Salém, rei de Jerusalém. Pode ser que não seja a cidade de Jerusalém, mas tudo parece indicar que ele já reinava sobre Jerusalém naquele tempo. Mas é curioso, porque além de ser rei de justiça e rei de paz, porque Shalom é paz, ou seja, quando nós estamos vivendo num momento carente de justiça e de paz, e eles também viviam, eles estão vivendo aqui no período de Sodoma e Gomorra, os irmãos lembram da impiedade, da impunidade que havia naquela região, mas tem um rei reinando com justiça e com paz, apontando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. E olha só, além de ser rei, pela primeira vez alguém acumula duas funções. Ele não é só rei, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Isso não era possível na sociedade de Israel. Ou era profeta, ou era sacerdote, ou era rei. Não podia ser as três coisas. Podia sim profetizar em alguns momentos, mesmo sendo rei, como Davi, mas cumprir ofícios de profeta, sacerdote e rei, isso não era possível. Agora aqui, esse homem, ele tem duas funções. Ele é rei, mas ele é também profeta. E profeta, aliás, sacerdote, e sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que todos acreditam que ele é daquele tempo noaico, né? Daquele tempo de Noé. Ele aprendeu todas as lições ali da aliança que Deus fez com Noé. E ele se torna um mediador entre aquela aliança de Noé, de Deus com Noé. Então olha só, que interessante o texto, né? O texto vai mostrar para nós que aquele homem, ele é rei, rei de justiça, rei de paz, rei possivelmente da cidade de Jerusalém, mas é sacerdote do Deus Altíssimo, e que sai ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava das matanças do rei, e ele abençoa a Abraão. Lembram que havia uma promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações, o seu nome vai ser conhecido, você vai ter uma grande dependência ou descendência. E aqui o cumprimento de Gênesis 12 está acontecendo, Deus levantando o sacerdote Melquisedeque para abençoar Abraão. Aí o verso 2 traz uma informação muito interessante, porque o verso 2 diz que Abraão separa o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse homem não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele foi, não é? E aí ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, verso 3, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Assim como nós não temos o conhecimento de onde surgiu Melquisedeque, Cristo é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, porque ele não vem dos levitas. Os levitas tiveram um começo, lá na lei, quando Deus dá a orientação a Moisés de que começaria ali o ministério levítico. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui interessante e importante. Sabe por quê? Vou falar com os músicos aqui, né?
Porque algumas pessoas acham que ser levita é ser músico. É mesmo? Você quer ser levita igualzinho foi lá no tempo do passado? Não fale isso de jeito nenhum, né? Era uma responsabilidade, irmãos, tremenda. Para começar, você tinha que estudar até os 30 anos para começar seu ministério. E o ministério de um levita durava de 30 a 50 anos. Apenas 20 anos. Esse era o ministério levítico. E não era só para cantar ou tocar na orquestra criada por Davi, né? Regida por Asaf e tudo mais. Era muita coisa que um levita tinha que fazer. Então, quando as pessoas hoje falam equivocadamente, eu sou um levita, porque eu toco na igreja. Cuidado, porque se você quiser ser um levita, você vai ter que fazer o sacrifício, você vai ter que retirar o sangue que descia por um local, né? Você vai ter que cuidar de tudo na igreja, ser diácono e ser um monte de coisa na igreja, porque ser levita não era só cantar e tocar. Então, não dá mais para a gente falar que nós somos levitas hoje, né? O papel do levita não mais existe na igreja, a não ser algumas coisas dos levitas que foram distribuídas na igreja. Muitas dessas coisas o diácono faz, outras o músico faz. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, porque alguns se colocam aí como levita e não é bem assim. Mas vamos lá. Então o texto fala da eternidade do mediador. Jesus não vem dos levitas, dos filhos de Levi. Jesus é da tribo de Judá, vamos lembrar disso, né? José e Maria eram ambos da tribo de Judá, então a descendência de Jesus não era dos levitas, por conta disso ele já não poderia ser sacerdote em Israel, mas olha aquilo que o autor aos Hebreus diz: houve um sacerdote que abençoou o próprio Abraão, e ele se torna maior que Abraão, ele se torna maior que os levitas, que eram neto, ou que era neto de Abraão. Houve alguém superior a Abraão e que abençoou a Abraão. A eternidade do mediador. Mas agora, a superioridade do mediador, a partir do verso 4 até o 10. Ele diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então ele volta a tocar nesse assunto. Aquele Melquisedeque era mais importante do que Abraão, era maior do que Abraão, já colocando os levitas abaixo da ordem de Melquisedeque. E aí ele volta a tocar nesse assunto, né? O próprio patriarca reconhece isso e apresenta o dízimo, dá o dízimo a esse sacerdote. Vamos lembrar como é que era o funcionamento dos dízimos lá no povo de Israel, lá no Antigo Testamento? Deus havia separado a tribo dos levitas a partir da lei, a partir de Moisés, para que eles não precisassem trabalhar em áreas diferentes, cuidar da terra, fazer as coisas ali como qualquer outra tribo deveria fazer. Eles deveriam cuidar das coisas espirituais do povo. E para isso eles deveriam trabalhar integralmente nisso. A responsabilidade das outras tribos era o quê? Sustentar os levitas, dar a eles uma porção de terra e sustentá-los com dízimos, ofertas e outras coisas mais que houvessem necessidade. Irmãos, esse era o normal que acontecia lá no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, desde a caminhada lá no deserto. E hoje a gente ouve pessoas dizendo assim: hoje não tem mais dízimo, né? No Novo Testamento não há ordem para ter dízimo. Por exemplo, ou por acaso há no Novo Testamento uma ordem para não dar o dízimo? Que não precisa mais dar o dízimo? Não era necessário, irmãos, dar uma nova ordem, porque isso já era normal entre o povo de Deus. Você quer um detalhe? Não tem na Bíblia uma ordem de que não possa fazer o aborto. Sabe por quê? Porque o aborto é abominável a Deus. Não precisa ter. Todo o contexto de cuidado com um bebê, e que desde a concepção Deus fala com o bebê, não precisa ter uma ordem expressa lá no Novo Testamento para dizer não pode, não abortarás. Isso era algo claro para o povo de Deus, assim como os dízimos e ofertas. Então aquele que acha que não precisa ter o compromisso de dízimo e oferta, ele está muito enganado. Conforme John Piper, no livro que estamos estudando na escola dominical, Não Jogue a Sua Vida Fora, ele diz: é um tolo. Conforme Robert Williams, comentarista do autor de um comentário de Hebreus, ele diz que é louco aquele que não está se dedicando com a sua vida, com seu tempo, com seus bens para a obra de Deus.
A pergunta é: o que você vai fazer quando chegar diante de Deus? E Deus te perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Ou você acha que o seu salário é seu? Se você acha que você governa a sua vida, então talvez você pense que o salário é seu. Mas se você entender que quem governa a sua vida é Deus, e quem te deu um trabalho e saúde para trabalhar é Deus, então você vai entender: 100% do que eu ganho não é meu, é do Senhor. Mas Deus pede 100%? Deus ordena 100%? Não. Ele diz: separe o dízimo para a casa do tesouro, para a igreja, para que a igreja possa investir no reino. E aí, isso já acontece no povo de Deus em todo o tempo, e aqui também. Vejam que o autor aos Hebreus, ele não está fazendo crítica ao dízimo. O dízimo já existia no seio da igreja, no meio do povo de Deus, e ele está mostrando a importância, inclusive, disso. Só fazendo mais um paralelo aí, porque o texto vai tratando de vários assuntos, né? E aí, olha só, falando sobre a superioridade do sacerdote de Cristo, a partir do verso 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Vejam só, Abraão é abençoado pelo sumo sacerdote, ou pelo sacerdote Melquisedeque. E aí, seguindo adiante, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ele argumenta dessa forma: o superior é Melquisedeque. Então, no contexto deles aqui, não achem, eles estão sendo persuadidos a voltar para o judaísmo. Então, no contexto aqui, eles estão dizendo: olha, não achem que vocês devem ficar com o sacerdócio de levita, achando que os levitas é mais importante do que o Melquisedeque. Cristo tem um sacerdócio muito mais importante. E aí, ao final aqui, versos 8 e 9, ele fala de algo interessante. Ele diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ele está mostrando a eternidade de Cristo comparado com Melquisedeque. Melquisedeque nunca mais falou dele, não tem fim. Claro, esse homem morreu em algum tempo. Mas de propósito, Deus não quis revelar a morte dele. Porque a vida dele simbolizava, tipificava o Cristo que viria. Cristo não tem começo, Cristo não tem fim, ele é eterno. A eternidade e a superioridade de Cristo. Levi, indiretamente, Levi indiretamente se submete a Melquisedeque. Não havia nascido ainda, é verdade? Mas olha só os versos 9 e 10. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Ele vai continuar a falar um pouco sobre Melquisedeque, a gente vai ver isso num outro momento, mas só para nós pensarmos aqui, de que maneira nós estamos nos aproximando do nosso Deus? De que maneira nós estamos confiando no nosso Deus? O povo de Deus ali estava sendo assolado por várias provações, perseguições de todo tipo. E a exortação aos hebreus é: confiem no sumo sacerdote. Ele é muito maior do que o sacerdócio levítico. Ele vem da ordem de Melquisedeque. Confiem nesse sumo sacerdote que vai cuidar da gente, que vai nos sustentar, que vai nos abençoar, como Abraão foi abençoado. O nosso sumo sacerdote tem poder e autoridade para derramar muito maior bênção na nossa vida. Nós precisamos confiar nisso, nós precisamos crer que Deus se fez como um de nós, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Para ser mediador precisa ser Deus, precisa ser homem. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Ele cumpriu cabalmente o sumo sacerdócio por excelência. Deus assim nos ajude a confiar nele a cada dia, que Deus nos ajude a louvar o seu nome, como vamos fazer agora, louvando a Deus através do coral jovem. A Ele a glória, e porque Ele vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou,
ele foi assunto aos céus e continua sendo o nosso intercessor, aquele que cuida de nós. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a louvar, a engrandecer o nome do nosso Deus.